Como a maioria de vocês já sabe, Rhaenyra Targaryen será uma das principais personagens de House of the Dragon. O que nem todo mundo sabe, no entanto, é que Rhaenyra é uma das personagens mais misteriosas, complexas e trágicas de toda a história Westerosi, e uma figura que divide opiniões e promete gerar muita polêmica e causar muita treta no Twitter e aqui nos comentários também. Nesse vídeo, vou te contar a história de Rhaenyra e levantar algumas hipóteses sobre o que podemos esperar da personagem vivida por Emma Darcy na série spin-off de Game of Thrones. Mas antes, eu percebi que vários de vocês ainda não se inscreveram no canal. Se você gosta dos meus vídeos, se inscrever e ativar o sininho ajudaria muito. Eles levam tempo para produzir e eu gostaria de trazer cada vez mais conteúdo para vocês, e para isso, vou precisar dessa força. Se você já é inscrito, pode ajudar compartilhando o vídeo, comentando alguma coisa aí embaixo, e eu prometo que muito em breve traremos várias novidades. Agora, bora pra história de Rhaenyra. O deleite do reino é como ficou conhecida Rhaenyra Targaryen, primeira filha do rei Viserys I, vivido por Paddy Considine, com sua primeira esposa, a Aemma Arryn. Viserys foi apenas o quinto rei Targaryen, herdando o trono de seu avô Jaehaerys I, o velho rei, quando Rhaenyra tinha 6 anos de idade. Nascida em 97 depois da conquista de Aegon, Rhaenyra foi a única sobrevivente dos 3 filhos de Viserys, tendo sua mãe Aemma morrido durante o parto de seu irmão mais novo, que também faleceu. O evento da morte de seus 2 filhos homens levou Viserys a proclamar a jovem princesa sua herdeira quando ela tinha aproximadamente 8 anos, convocando todos os grandes lords e ladies de Westeros a jurarem proteger os direitos de sua herdeira escolhida quando o momento certo chegasse. Esse juramento é o principal ponto de tensão do embate da Dança dos Dragões, mas nós falaremos disso depois, pois nesse momento vamos tratar de conversar sobre a juventude daquela que futuramente se tornaria a rainha de Westeros. Rhaenyra já se mostrava difícil com pouca idade. Um tanto mimada e acostumada a ter todos os seus caprichos atendidos, já pequena, era muito ansiosa. Aos 7 anos, domou Syrax, que viria a montar pelo restante da sua vida, tomando os céus com uma destreza que poucos Dragonrides teriam na cidade. Aos 8, a princesa se tornou copeira de seu próprio pai, o rei, e daí em diante, os dois estavam juntos em quase todas as ocasiões. É importante dizer aqui que Viserys I era extremamente apaixonado por Rhaenyra e que se recusava em inúmeras instâncias a sequer discutir sua legitimidade como herdeira do trono. Em mais de um momento, Rhaenyra recebeu os favores de cavaleiros durante torneios, tendo 2 nomes se destacado entre os demais. Seu tio, o príncipe Daemon Targaryen, personagem vivido por Matt Smith, e o cavaleiro da guarda real, Ser Criston Cole, que será vivido por Fabian Frankel. Os dois, inclusive, se tornaram personagens importantíssimos na história de Rhaenyra e, consequentemente, na Dança dos Dragões. Durante o torneio da ascensão do rei Viserys ao trono em 103 depois da conquista, Ser Criston Cole conseguiu derrubar Daemon durante uma justa, pedindo assim o favor de Rhaenyra no torneio e forjando uma relação de protetorado com a então princesa dos 7 reinos. Quando Ser Criston se juntou à Guarda Real com 23 anos em 105, os dois se tornaram muito mais próximos, com Rhaenyra passando a se referir a ele como seu cavaleiro branco. A afeição da criança pelo nobre cavaleiro era tamanha que Viserys o posicionou como protetor pessoal de sua herdeira, o que daria início a uma amizade ainda mais forte e duradoura, com Ser Criston sempre adotando o distintivo de Rhaenyra em qualquer torneio que entrasse, literalmente lutando em nome da princesa. Eventualmente, Viserys I viria a se casar novamente, tomando como sua rainha consorte a Lady Alicent Hightower, vivida na série por Olivia Cook, com quem teria 2 filhos, Aegon e Aemond. Inicialmente, as duas se davam bem, mas as sementes da guerra civil que estaria por vir já estavam sendo plantadas quando Viserys jamais proclamou Aegon seu herdeiro, começando a gerar ciúmes em sua esposa com relação à sua filha. O rei, inclusive, chegou a mandar seu sogro, o Lord Otto Hightower, embora de King's Landing, depois de ser questionado a respeito da sucessão, deixando mais uma vez claro que seu desejo era por um reinado de Rhaenyra Targaryen, primeira de seu nome. E então, acontece o fatídico baile em comemoração aos 5 anos de casados do rei Viserys com a rainha Alicent, e a Guerra Fria é oficialmente declarada. Enquanto a rainha Alicent se trajava de verde, cor da família Hightower, Rhaenyra adentrou o salão de forma dramática, vestida em preto e vermelho, as cores da família Targaryen. A relação entre as duas já havia azedado há um tempo, mas é aí que todo mundo entra em polvorosa, a fofoca come solta e, finalmente, são divididos 2 partidos. Os verdes, que apoiam secretamente a rainha Alicent e o favor de seus filhos, e os negros, que suportam o direito de Rhaenyra e o desejo de seu pai.
E é por aí também que as coisas começam a ficar nebulosas na história de Rhaenyra. Nos livros, a história da dança é contada por dois personagens nada confiáveis. O bobo da corte Cogumelo, fã declarado de Rhaenyra, e o septão Eustácio, que eu chamo carinhosamente de o Resmungão, defensor da rainha Alicent e de Aegon II. Como septão, Eustácio é bem mais contido e ponderado, mas ainda parcial, enquanto como o bobo da corte, Cogumelo às vezes vai um pouco longe demais. Por exemplo, é especulado por Eustácio, o Resmungão, que Rhaenyra teria perdido sua virgindade aos 16 anos de idade para o seu tio Daemon Targaryen. E isso é meio suspeito, já que apesar de estar constantemente tentando difamar Rhaenyra, não era exatamente um segredo que desde muito jovem, ela e Daemon trocavam alguns olhares diferentes. Cogumelo, no entanto, reporta que Daemon estava apenas ensinando Rhaenyra como seduzir e agradar um homem, e que até mesmo o próprio Cogumelo teria participado das lições. Eu não sei se isso é verdade, mas o bobo da corte jura de pé junto que Rhaenyra permaneceu virgem mesmo com as lições e que o objetivo dessas lições era que Rhaenyra pudesse seduzir ninguém menos que Sir Criston Cole. Pois é, a bagunça só aumenta. Seja qual for a verdade, Viserys acabou mandando Daemon para o exílio. Apesar de muito estranho, eu vou dar o meu palpite. Rhaenyra e Daemon sempre se bicaram e a minha opinião é que foram pegos no pulo. Eu vou explicar já já por que isso faz mais sentido do que ela querer seduzir o Sir Criston. Por enquanto, seguimos com a história da jovem princesa de 16 anos que recebeu proposta de casamento das casas Lannister, Strong, Tyrell, Blackwood, Brickon, Frey, Oakhart, Tully, mas acabou se casando no ano de 114 depois da conquista, aos 17 anos, com Sir Lyonor Velaryon, filho de Corlys Velaryon, o Serpente Marinha. O casamento foi contra a vontade de Rhaenyra, que julgava Laenor um homem com interesses diferentes, e só aceitou tomá-lo como marido após ser ameaçada pelo seu pai com a perda de seus direitos ao trono. O interessante aqui são os interesses diferentes de Ser Lyonor, que no caso são rapazes. Ser Lyonor preferia a companhia de seus escudeiros e jamais havia se envolvido com a mulher até então. E mesmo no torneio, em homenagem ao seu casamento, passou a noite inteira chorando a morte do cavaleiro que lutava em seu favor e retornou para Derivamarca logo em seguida, deixando a Rhaenyra na corte sem consumar o casamento. Vocês sabem, lua de mel em Porto Real e tal? Pois é, não teve. Apesar de os Velaryon insistirem que se tratavam apenas de rumores, a frequência dos rumores é muito alta e as evidências são muitas de que, no mínimo, Laenor e Rhaenyra não tinham interesse um pelo outro. Os dois passaram praticamente todo o período do seu casamento à parte, período no qual Laenor continuava sendo visitado durante as noites por rapazes, e quando o primeiro filho do casal foi anunciado, muita gente murmurou questionamentos a respeito da legitimidade da criança. Na verdade, os três filhos do casal, Jacaerys, Lucerys e Joffrey, todos se tornariam cavaleiros de dragões, assim como os dois pais. Todos os três tinham cabelos platinados e... não. A gente já sabe como Martin gosta de usar a cor do cabelo como uma prova da bastardice das crianças. E bem, Jace, Luke e Joff, sim, eu sou íntimo da família real, morda sua testa, todos tinham cabelos castanhos, assim como Sir Harwin Strong, herdeiro de Harrenhal, cavaleiro juramentado a Rhaenyra, que esteve presente ao pé da cama no nascimento de cada uma das crianças e que, segundo alguns, era seu amante. E assim, só comentando, é um pouquinho estranho que exista alguém que era considerado amante da moça e de repente os três filhos dela nasçam com a carinha desse suposto amante. É tão claro quanto lágrimas de lis, pessoal. Os Velaryon de Rhaenyra, na verdade, eram Strong. De toda forma, o casamento entre Rhaenyra e Laenor nunca teve um elo forte. A princesa, porém, era muito próxima de sua cunhada, Laena Velaryon, que, segundo Cogumelo, era quase tão bonita quanto Laenor. Ah, Cogumelo, piadista. Mas, continuando. Laena, que segundo todo mundo da época era belíssima, por coincidência, e coincidências surgem bastante na vida de Rhaenyra, acontecia de ser casada com Daemon Targaryen. Sim, o tio sedutor. E claro, como toda boa história onde Daemon e Rhaenyra se encontram, sexo. Rumores relatam que entre quatro paredes, a diversão era a três. Na verdade, os três constantemente viajavam para se encontrar, algo que Rhaenyra jamais fez pelo próprio marido. E além disso, Rhaenyra estava presente no leito de morte de Laena, juntamente de Daemon. E mais uma vez a coisa fica interessante. Laena e Laenor morreram coincidentemente no mesmo ano, assim como Sir Harwin Strong, o amante.
Laena, por complicações no parto de sua terceira filha com Daemon, Laenor, em um confronto com um de seus amantes, supostamente por ciúmes, e Sir Harwin, em um incêndio misterioso que ocorreu em Harrenhal. Seja como for, muita gente, principalmente Eustácio Resmungão, especula que Daemon e Rhaenyra possam ter tramado as 3 mortes, uma vez que se casaram em segredo logo em seguida. O casamento deixou o rei Viserys muito bolado e o assunto virou escândalo de vez na corte. E sim, eu tenho certeza que veremos Gossip Girl em House of the Dragon. Pois é, mas ok. Rhaenyra e Daemon se casaram contra a vontade de Viserys, vivendo em Pedra do Dragão, onde Rhaenyra daria luz aos 2 filhos de seu segundo casamento, Aegon e Viserys. É por isso que eu disse ali atrás que eu acho muito difícil que Rhaenyra tenha se engraçado com Sir Criston Cole. A princesa sempre foi apaixonada por Daemon, como demonstra em inúmeros momentos durante o período em que estão casados ou solteiros. Se eu precisar apostar qual era a relação entre Criston Cole e Rhaenyra, eu diria que se aproxima muito daquela que já vimos entre Daenerys e Ser Jorah Mormont. Por outro lado, Daemon sempre foi altamente influente nas ações de Rhaenyra desde muito cedo, e com o decorrer do casamento entre os dois, isso fica ainda mais claro. O primeiro exemplo dessa influência acontece 6 anos após o seu matrimônio, quando Lord Corlys Velaryon fica muito doente e Rhaenyra praticamente o suplica para tornar o seu segundo filho, Lucerys, herdeiro de Deriva Marca. O pedido, no entanto, foi contestado pelo sobrinho do Serpente Marinha, Sir Vaemond Velaryon, que iria expor a sua crença a respeito do verdadeiro pai das crianças, Sir Harwin Strong. E é aí que Rhaenyra dá os primeiros sinais de sua sanguinolência e do apelido pelo qual ficaria conhecida, Maegor com tetas. Furiosa com a insinuação, a princesa exige que Daemon prenda Sir Vaemond, arranque sua cabeça e lhe ofereça como refeição a Syrax. Esse será um dos muitos argumentos para os verdes quando ignoram o testamento de Viserys I 3 anos mais tarde, quando o rei morre. A influência sanguinária de Daemon sobre Rhaenyra e as ações tenebrosas do casal daí em diante com certeza fortaleciam o clamor por Aegon II como rei, e assim, mantendo em segredo a morte de Viserys, Sir Criston Cole, o cavaleiro branco de Rhaenyra, que tantas vezes havia defendido e lutado em seu nome, o protetor do deleite do reino, apreende ou mata todos os negros que estavam em King's Landing e proclama Aegon, segundo de seu nome, filho de Alicent Hightower, o novo rei de Westeros. Cole passaria a ficar conhecido como Kingmaker, o fazedor de reis. E a partir daí, a guerra é inevitável e a dança dos dragões se inicia. Rhaenyra jura vingança às 3 pessoas que usurparam seu trono, Alicent Hightower, Criston Cole e Aegon II, e se lança em um confronto que tornaria a própria Rhaenyra cada vez mais paranoica, sanguinária e destrutiva. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Agora, eu tenho 2 ideias e vocês é quem vão escolher qual vídeo vocês querem assistir primeiro. A história de Aegon II explicando como foi a sua juventude antes da dança, ou então a história de Sir Criston Cole e os verdadeiros motivos pelos quais traiu Rhaenyra. Comenta aí qual você prefere, falou e até a próxima.